Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que, olha, atravessa séculos de debate. Será que Jesus realmente queria fundar uma igreja? Ou será que essa instituição que a gente conhece hoje foi, na verdade, uma invenção que veio depois? Vamos investigar juntos o que as fontes bíblicas parecem dizer sobre isso. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Hoje em dia, é muito comum ouvir que a relação com o divino deveria ser algo totalmente pessoal, individual, sem precisar de uma estrutura toda organizada. A fonte que a gente vai analisar hoje vai direto ao ponto, usando os próprios textos como um guia para essa investigação. E o ponto de partida da nossa fonte é exatamente esse argumento. Essa ideia de que a igreja é uma criação puramente humana e não parte de um plano divino. É a partir desse contraponto que toda a nossa análise de hoje vai se desenrolar. Então, como é que a fonte começa a construir esse raciocínio? Pelo básico, pelo começo de tudo. A análise se volta para a maneira como Jesus organizou seus seguidores desde o princípio, procurando por pistas, por sinais de uma intenção de criar uma estrutura. E olha só que interessante o que esse slide resume pra gente. A fonte destaca que Jesus não estava só pregando para multidões. De forma solta, ele formou um núcleo, um grupo coeso, os 12 apóstolos, e deu a eles instruções bem claras. E mais, os textos que contam o que aconteceu depois, como os Atos dos Apóstolos, mostram comunidades com uma organização surpreendente, sabe? Com hierarquia, com processos definidos para tomar decisões importantes. Ok, agora a gente vai avançar, porque a fonte considera a evidência mais direta e talvez a mais poderosa de todas. Aqui não se trata de interpretar ações, mas sim de analisar uma palavra específica dita num momento que foi absolutamente crucial. Tá aí, essa é a frase central. Segundo a nossa fonte, essas palavras são a declaração de intenção mais explícita que a gente encontra nos evangelhos. Mas o verdadeiro peso desse argumento está na palavra que foi escolhida para a igreja. E é aqui que a coisa fica fascinante. A palavra grega usada no texto original é eclesia. Naquela época, isso não queria dizer apenas um grupo de pessoas de um jeito vago. Pelo contrário, eclesia era um termo quase técnico, usado por uma assembleia oficial para cidadãos que eram convocados para deliberar sobre assuntos importantes da cidade. Era um corpo organizado. Então, o ponto crucial é este. A fonte argumenta que, ao usar a palavra eclésia, Jesus não estava falando de forma figurada ou poética. Ele estaria usando um termo muito preciso, que os seus ouvintes entenderiam na hora como a fundação de uma comunidade convocada, um corpo deliberativo e não apenas um movimento espiritual espalhado por aí. Mas a análise não para por aí não. A fonte vai buscar outros trechos que parecem reforçar essa ideia de uma comunidade unificada e com um propósito bem claro. O foco agora muda para a missão que foi deixada para esse grupo. Essa passagem é apresentada como mais uma evidência da intenção de reunir, de unificar. A metáfora do um só rebanho é muito forte, né? Sugere um grupo coeso, identificável e não um monte de indivíduos dispersos. A ideia aqui é de união sobre uma liderança e um propósito únicos. E aqui a gente tem a missão, a chamada grande comissão. A fonte destaca que isso não é um chamado para uma crença passiva, mas sim uma instrução para a ação. Ide fazer discípulos, batizai e ensinai. São todas ações que exigem organização, continuidade, características de uma instituição que foi projetada para durar e se expandir. Depois de apresentar todas essas evidências dos textos, da linguística, a fonte muda um pouco o tom. Ela sai da análise mais técnica e parte para uma reflexão mais pessoal sobre o que tudo isso pode significar para um indivíduo. O autor do material que a gente analisou conclui que, no fim das contas, aceitar esses argumentos bíblicos é um ato de fé. Ele chega a descrever a experiência de fé como algo avassalador, que transcende a lógica e a argumentação. É um reconhecimento de que, para além da análise dos textos, existe uma dimensão pessoal que não dá para transferir. E tudo isso nos deixa com uma questão final para a gente pensar. Se a gente tirar a palavra igreja do seu contexto só religioso e pensar nela como a fonte descreveu, uma assembleia convocada, o que isso nos diz sobre o poder e o propósito de nos reunirmos em qualquer tipo de comunidade nos dias de hoje? Fica aí a reflexão.